Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes. E para a gente iniciar esse assunto, vamos entender o que é uma matriz, né? Basicamente, a matriz ela vai ser uma tabela, tá? E essa tabela vai ter linhas e vai ter colunas. As matrizes geralmente são indicadas assim, ó. M por N, né, que é o que representa, e esse M e esse N vão ser números naturais, quaisquer não nulos. E nesse caso aqui, o M representa o número de linhas que eu tenho nessa tabela e o N representa o número de colunas que eu tenho nessa tabela. Beleza? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para gente de matrizes, né, que são meio que tabelas, representadas nessa notação. Lembra que M por N é o número de linhas e colunas. Então, no caso, matriz 2 por 3 significa que eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Então, quando a gente olha para cá, realmente, ó, eu tenho 1, 2 linhas e 3 colunas. Basicamente é isso que ele está querendo dizer pra gente. E cada elemento, a gente vai ver que cada elemento vai ter um nome, né? Então, por exemplo, aqui, no exemplo 4, eu tenho uma única coluna e eu tenho 3 linhas. É o que representa uma matriz 3 por 1. Primeiro, sempre a gente tem o número de linhas e depois o número de colunas. Aqui no exemplo 2, eu tenho 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, então uma matriz 3 por 2. Aqui eu tenho uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, e nada me impede que eu tenha uma matriz com apenas uma coluna, que foi o caso que a gente viu aqui, ou então com apenas uma única linha, ou então ainda uma matriz que tenha um único númerozinho lá dentro. Isso significa que ela tem uma linha e uma coluna, beleza? E aí a gente tem um nome para cada um desses elementos. Então, eu quero que primeiro vocês olhem só para cá, onde eu estou demarcando, só aqui, né? Nesse caso, cada elemento ele vai ser indicado por A e J, que a gente fala. Como assim? O I vai ser um índice que vai indicar qual é a posição que esse elemento está ocupando na linha. E o J vai ser qual é a posição que ele está ocupando na coluna. Como assim? Por exemplo, o A, 1, 1. Lembra que um é o I e o outro é o J, né? O J. O I representa a linha e o J a coluna. Então, é a linha 1 e a coluna 1. É onde ele está. Posição linha 1 e coluna 1. Tá vendo? Vamos olhar para esse daqui agora. 2 e 2. É a linha 2 e a coluna 2. Então, observa. Uma linha, 2 linhas. Realmente, ele está na segunda linha. E aqui, uma coluna, 2 colunas. Realmente, ele está na segunda coluna. E assim vai. O símbolozinho aqui só para indicar que é infinito, né? Quantas linhas e quantas colunas você quiser, desde que você respeite isso. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui na primeira linha vai vir com 1 na frente, porque está todo mundo na primeira linha. Quem está na segunda linha vai vir com o 2 na frente. E no caso da coluna, quem está na segunda coluna vai estar com um 2 no segundo número, o 1 no segundo número e por aí vai, beleza? E aí a gente tem algumas matrizes especiais que a gente fala, né? Então, basicamente, a gente vai ter a matriz linha e a matriz coluna, que a gente já viu aqui anteriormente, nesse caso aqui, ó. O exemplo 3 e o exemplo 4, né? Nós já vimos. A gente vai ter a matriz nula, que eu trouxe o exemplo aqui para vocês. Então, o que é uma matriz nula? Uma matriz que todos os seus elementos vão ser iguais a 0, né? Ela fala que é do tipo 2 por 2, mas poderia ter 3 por 3, 2 por 3 e por aí vai, desde que todos os seus elementos sejam iguais a 0. A matriz quadrada, ela é muito importante porque, às vezes, você só escuta assim, uma matriz quadrada de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 2 e por aí vai. A matriz quadrada significa que o número de linhas vai ser igual ao número de colunas, sempre. Nesse caso aqui, a gente fala que é uma matriz quadrada de ordem 3, ela é do tipo 3 por 3. Por quê? Tem 3 linhas e 3 colunas, é isso que quer dizer pra gente. E, em especial, essas matrizes quadradas, do tipo quadrada, podendo ser de 3 por 3, 2 por 2 e por aí vai,
ela tem uma coisa especial, que são as diagonais. Então, essa diagonal aqui que eu estou demarcando primeiro, a gente chama ela de diagonal principal. Ela sempre vem da esquerda para a direita, né? Quando a gente olha assim. Então, a diagonal principal, vou colocar aqui, diagonal principal, é essa que vem da esquerda para a direita. Mas eu também tenho a minha diagonal secundária, que vem da direita para a esquerda. As diagonais, elas só acontecem nas matrizes quadradas, independente de qual seja a ordem. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz que é nula, mas ela é quadrada, né? Porque ela é do tipo 2 por 2. E aí eu tenho a minha diagonal principal e a minha diagonal secundária. Isso só acontece nas matrizes quadradas. Eu tenho a matriz diagonal. A matriz diagonal, ela não vai ser uma matriz que ela é formada por uma diagonal, mas ela é uma matriz que também vai ser quadrada, porque para ter diagonal tem que ser uma matriz quadrada, nós acabamos de ver. E no caso, apenas os elementos da diagonal são alguns elementos significativos, que são diferentes de zero, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a minha diagonal ela é formada por 2, menos 2 e o 3. Então, uma matriz do tipo diagonal. A própria matriz nula, que é esse caso aqui, também é uma matriz diagonal, desde que essa nula, né, seja do tipo quadrada. Então, outro exemplo aqui, a gente olha para a diagonal e eu tenho números significativos, né, nela. Ah, eu tenho um zero aqui, não tem problema. A maior parte dos números dessa diagonal são números significativos. Outro exemplo aqui, né, não importa qual seja a ordem, aqui de ordem 3, aqui de ordem 2, e aqui também temos esse exemplo, beleza? Matriz diagonal, então, é aquela matriz que tem que ser quadrada, porque para ter diagonal tem que ser do tipo quadrada, e os números da diagonal são números significativos, beleza? Ah, outra coisa é que a diagonal tem que ser a diagonal principal. A gente viu que tem diagonal secundária também, né? Mas para ser classificada em matriz diagonal tem que ser do tipo principal. A gente tem a matriz identidade, você escuta mais falar identidade, que pode ser também chamada de unidade, mas o que a gente mais escuta é a matriz identidade, e ela vai ser indicada dessa forma aqui, ó. Um I maiúsculo e o N vai indicar qual é a ordem dela, porque a matriz identidade, ela também vai ser do tipo quadrada, né? Então tem que ter o número de linhas igual ao número de colunas. E esse N vai indicar qual é a ordem dela. Qual que vai ser a diferença da matriz identidade? A diagonal principal dela, ela vai ser apenas, os elementos dela, né, vai ser apenas o 1. Então, pode observar aqui, ó, minha diagonal principal é formada apenas por o número 1, aqui também e aqui também. Tem que ser do tipo quadrada, porque o foco aqui é diagonal, e para ter diagonal ela tem que ser quadrada. E essa matriz identidade, ela também é uma matriz diagonal. Qual que é a diferença? Por que ela é chamada de identidade? Porque todos os elementos da diagonal são iguais a 1. Basicamente é isso, da diagonal principal, né? Lembrando. Tá. Agora a gente passa para a parte de operações com matrizes. E aí eu trouxe uma parte aqui que ela é bem intuitiva. Então, a maior parte, né, dessa parte de operações, ela vai ser bem intuitiva, né, na verdade. Então, a gente não precisa ficar trazendo muita a teoria braba, que a gente pode ir para a prática. A igualdade entre matrizes vai acontecer quando os elementos de mesma ordem, né, forem iguais. Como assim? Quando, lembra que a gente representa os elementos de uma matriz por A e J, indicando qual que é a coluna e qual que é a linha que ela tá? Então, por exemplo, quanto que eu vou ter igualdade entre matrizes? Quando o meu A1, 1 for igual ao B1, 1 da outra matriz. O A e o B é só para identificar que são matrizes diferentes, mas a posição aqui que indica linha e coluna tem que ser igual. Não existe igualdade entre matrizes se eu tiver, por exemplo, o A1, 2 sendo igual ao B1, 3. Isso aqui não existe. Eles têm que estar ocupando a mesma posição. Exemplo, aqui que eu trouxe para a gente aplicar na prática. O elemento que está na primeira linha e na primeira coluna tem que ser igual, tem que ser igualado ao elemento que está na primeira linha e na primeira coluna também da outra matriz. Aqui é a mesma coisa. O elemento que está na segunda linha e na primeira coluna de uma matriz tem que ser igual ao elemento que está na segunda linha e na primeira coluna da outra matriz. Então, isso daqui tem que ser respeitado. A partir daí, você faz as igualdades, né? Então, você iguala elemento a elemento e você descobre, né, quem são esses valores. É bem simples. Na adição,
A gente vai ter é bem intuitivo também nessa parte, né? Então, a adição, a gente vai somar também elementos a elementos. Então, vamos somar o elemento A11 somado ao elemento B11. Também tem que respeitar essa questão da ordem. Então, o 7 vai ser somado com o 0, o 8 vai ser somado com o 1. E aqui está bem explícito para você entender isso. O 9 com o 2 e o 9 com o 3. Então, aqui foi feita essa soma e aí a gente chega nessa matriz resultante aqui, que é o nosso resultado. A adição ela é bem tranquila, soma termo a termo que vai dar tudo certo. Aí a gente passa para uma matriz que chama matriz oposta, né? Ela vai nos ajudar a identificar na hora que a gente for falar sobre a subtração de matrizes, né? A diferença de matrizes. A matriz é chamada de oposta quando, por exemplo, eu tenho uma matriz A qualquer, né? Respeitando aqui a sua ordem, e a oposta dela a gente vai indicar assim, eu tenho a matriz A. A oposta eu indico por menos A, esse menusinho na frente, eu indico ela assim. E o que tem que acontecer? A matriz ela é chamada de oposta quando eu pegar essa oposta, somar com a que eu tenho e esse resultado der zero. Então, tem que dar zero. Como assim? Minha matriz A está aqui, ó. Essa aqui é minha matriz A. Então, a matriz A é formada pelos elementos 1, 2, menos 3 e 4/5. A oposta dela, que é representada assim, eu só vou trocar o sinal, tá vendo? Antes era positivo, agora ficou negativo. Então, o 1 virou menos 1, o 2 virou menos 2 e por aí vai. Quando eu somar essas duas matrizes, igual a gente estava fazendo aqui em cima, concorda que quando eu somar o 1 com o menos 1, o 2 com o menos 2, toda essa matriz vai dar uma matriz nula, o resultado vai ser igual a zero. Então, esse é o objetivo que a gente tem que atingir. Não importa se tiver raiz, coloca o menos lá na frente. É isso que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente parte para a diferença. A diferença, ela não é tão intuitiva como a adição. A diferença, o que eu vou ter que fazer? Olha aqui como é representado. Então, você pode pensar assim, é só eu subtrair termo a termo também que vai dar certo. Mas não é bem por aí. Por quê? Esse menos na frente de uma matriz não representa essa subtração. Representa o que a gente acabou de ver? Representa que é a oposta. Então, se eu tenho duas matrizes, A e B, e eu quero a diferença entre elas, essa ordem aqui, ela vai importar. Porque A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Tá bom? Então, assim, esse menos vai representar que é a oposta de B, ou então que é a oposta de A. E aí, o que eu faço? Aqui eu tenho a minha matriz A, tá aqui bonitinha, não deu para colocar na mesma linha, mas vai dar para entender. Então, essa daqui é a minha matriz A, e essa daqui é a minha matriz B. E aí, eu só coloco elas aqui. Só que esse sinal de menos significa que eu quero a oposta de B. Então, o que eu faço? Ser oposto, lembra que é trocar o sinal de todo mundo. Então, aqui, passando aqui para baixo agora, a A se mantém igual, tá vendo? E a B, o que aconteceu? Foi trocado o sinal de todo mundo. Então, o 0, né, não vai ter interferência, mas os outros valores, ó, o 1 virou o menos 1, o menos 1 virou 1, o 8 virou menos 8. E após fazer isso, aí sim eu consigo efetuar essa diferença. Por quê? Essa diferença vai vir de eu transformar a matriz, que está nessa segunda posição aqui, em oposta, e depois somá-la. Então, chama-se diferença de A menos B, né, que a gente lê assim, a matriz soma de A com a oposta de B. É o que você vai fazer. E aí, sim, depois que você transformar para a oposta, você faz toda a operação normalmente como se você estivesse somando, beleza? E aí, a gente vai ter o produto de um número para uma matriz. E como que isso vai funcionar? Bem intuitivo também. Então, aqui, eu tenho um número na frente da minha matriz. Então, eu vou multiplicar termo a termo. O 3 vai multiplicar o 1, o 3 vai multiplicar o 7, que vai multiplicar o 2. Então, quando a gente olha para o resultado, é visível da gente enxergar isso. Então, 3 vezes 1 deu o próprio 3, vezes o 7 deu 21 e por aí vai. Respeitando sempre o sinal também. O problema vai chegar aqui, ó, no produto de matrizes. Então, geralmente é a maior dificuldade da galera. Então, o que acontece? Produto de matrizes, eu sempre vou multiplicar linha por coluna. Todas as linhas por todas as colunas. Vamos para o exemplo. Então, eu trouxe aqui matriz A vezes a matriz B. Então, ele está pedindo para eu calcular A vezes B. Toma cuidado, porque não é a mesma coisa que B vezes o A. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar todos os elementos da minha primeira linha por todos os elementos da minha primeira coluna.
Depois, todos os elementos da minha segunda linha por todos os elementos da minha segunda coluna. E eu vou somar esse resultado, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Primeiro, todo mundo daqui eu multipliquei aqui, multipliquei. E aqui também, segunda linha, multipliquei todo mundo. E aí, o que eu faço com esse resultado, com esse resultado e com esse resultado? Eu somo. Então, 1 vezes o 7 deu o próprio 7, aqui deu 16, 27, e aí eu somo. Essa soma vai dar o primeiro elemento. A segunda soma vai dar o segundo elemento. E aí, aqui no caso, a gente tem a nossa matriz resultante. E toma cuidado porque sempre vai ser assim, ó. Essa matriz aqui é uma matriz 1, 2 por 1, 2, 3. 2 por 3. E essa matriz aqui é uma matriz 3 por 1. O resultado sempre vai ser uma matriz 2 do primeiro pelo último aqui, ó. Sempre. Então, é uma matriz de 2 linhas por uma coluna. A gente olha para cá, é o que a gente tem mesmo. E isso, saber disso aqui, vai te ajudar na hora de fazer a conta. Porque vai que, por um acaso, você pegou o resultado dessa daqui e colocou do lado. E aí fez 2 colunas por uma linha, né? Então, isso aqui vai acabar te ajudando. Sempre que a gente estiver nos extremos, então, o primeiro daqui com o último daqui, vai ser o resultado da sua matriz. Então, vai ser uma matriz de ordem 2 por 1, beleza? E aí eu trouxe mais um exemplo aqui pra gente, nesse caso aqui de uma matriz quadrada. Então, todos os elementos dessa linha aqui vão ser multiplicados por todos essa coluna. Então, o 1 multiplica o 5, depois o 2 multiplica o 7. E aí você soma com o 1 multiplicando o 6, depois o 2 multiplicando o 8. Matriz A por B. Não é a mesma coisa que B por A, toma cuidado. E aí nosso resultado vai ficar mais ou menos assim. Então, primeira linha multiplicando a primeira coluna. No próximo, primeira linha multiplicando a segunda coluna. A terceira linha multiplicando a primeira coluna. E a terceira linha multiplicando a segunda coluna. Então, você forma esses conjuntinhos aqui porque fica mais fácil de você enxergar. Depois, você soma e você forma a matriz. Nesse caso aqui, essa matriz era 2 por 2 e essa daqui também é 2 por 2. Então, não tem para onde fugir. O seu resultado também vai ser 2 por 2, beleza? E assim a gente finaliza essa primeira aula de matrizes, uma aula introdutória, tá bom? Pra gente começar a aquecer nesse assunto e eu te encontro na próxima aula.